E estou aqui com o Júlio César, ele que já foi secretário aqui de Agricultura e comanda ainda alguns sindicatos, faz associações aqui no município. Júlio César, seja bem-vindo. E essa movimentação foi em torno do que eu falei mesmo? O que foi deliberado aqui nesta manhã em Taquaritinga do Norte? Bom, essa movimentação ela é um ato público, né, contra essas reformas da Previdência e trabalhista, que quer tirar os direitos do povo brasileiro, principalmente do agricultor, que numa região sofrida como a região Nordeste, um agricultor ter que pagar a Previdência, isso aí a gente sabe que no futuro vai se acabar a aposentadoria rural e vai voltar a miséria que vivia o homem do campo no Nordeste. E lutando contra isso, uniu-se sindicato, FETAP, as associações, a população em geral, os agricultores, junto com os vereadores de Taquaritinga, o prefeito que não pôde estar presente, mas eu representei ele como assessor. E a gente está unindo forças para a gente mostrar aos políticos que aquele político que votar contra o povo, que votar a favor dessas reformas, que vai tirar o direito construído ao longo do tempo, ao longo da luta que teve para que o agricultor, para que o trabalhador brasileiro tivesse os direitos garantidos, o político que votar contra isso, a gente também vai ser contra eles. Então, a gente vai ter no próximo ano uma eleição aí para deputados e vamos estar de olho para ver qual deputado que vai votar a favor dessa reforma e vai votar contra o povo. Se a gente identificar um e chegar aqui no município, então a gente vai dizer não a essa pessoa, mas a gente espera que essa pressão popular faça com que esses deputados também digam não à reforma da Previdência e ela não passe. César, a gente acompanha os diversos movimentos. Eu mesmo me lembro de muita coisa que aconteceu, desde o tempo de Julião, Miguel Arraes, e Pernambuco sempre foi protagonista dessas lutas, dessas mudanças, e lutou muito para que conseguisse esses direitos. E agora a gente vendo escorrer de água abaixo, muita coisa que foi construída com sangue mesmo. E nisso vocês ficam bem incomodados, não é, César? Com certeza, isso aí eu digo que é um plano desse governo que é golpista, que a gente sabe que não é um governo que teve o direito de instalar através do voto, foi uma estratégia, e ele está beneficiando os empresários, alguns segmentos que querem tirar os direitos do povo, né? Esse direito, como você falou também, que foi construído numa luta muito grande, né? Que os sindicatos, as associações, os movimentos sociais lutaram para conquistar esses direitos. E hoje a gente está vendo aí um político querendo se aproveitar de um pouco espaço de tempo que ele vai ter, que com certeza não vai ficar, o povo vai tirá-lo, certo? Para que ele consiga fazer essas reformas e beneficiar um grupo de pessoas que já são beneficiadas no país em custa do sofrimento do nosso povo, em custa dos recursos, dos impostos que a gente paga, beneficiar mais essas pessoas. Então é complicado e a gente sabe que a gente só consegue mudar alguma coisa se a gente pressionar esses políticos, e a única arma que a gente tem para pressionar os políticos é o voto. Então o povo tem que estar consciente e observando e mandando, usando os meios de comunicação, né, para mandar mensagens, inclusive para o deputado que você votou nele, os deputados da região, mostrando a ele, dizendo que se você for a favor da reforma da Previdência e se você for contra o povo, não conte com o nosso voto. Isso aí é a única arma que a gente tem para pressionar esses políticos e não passar esse projeto que vai prejudicar e vai acabar principalmente com o Nordeste brasileiro. O César, a gente vê também, agora vamos falar um pouco aqui da nossa região, essa crise hídrica, não é? Atrapalha demais também, o agricultor fica apreensivo, não planta porque não tem chuva. E como lidar com tudo isso, que a área rural aqui de Taquaritinga é enorme, e você tem amplo conhecimento disso. Como é que se faz, César? Olha, essa crise hídrica, ela é uma crise, acho que uma das maiores que tiveram no planeta, né? A gente sabe que a maior, né, é a história de José do Egito, né, que eles se prepararam para atravessar aquele período e o agricultor, infelizmente, ele não estava preparado para essa situação. Mas a gente vem lutando, infelizmente, os poderes públicos, principalmente estadual e federal, né, eles não têm chegado com a ajuda que deveria ser feita, não têm chegado políticas públicas nem obras estruturadoras, né, porque a gente
vê aí que a água da transposição chegou na Paraíba, está passando aqui próximo ao Agreste. Infelizmente, uma obra que era só para emendar canos e trazer a adutora do Agreste para funcionar e colocar água, pelo menos para a gente ter direito a ter o carro-pipa com um custo mais barato, essa obra não foi feita. E a gente fica a mercê e fica na esperança que Deus nos ajude, que Ele é o Pai maior, Ele é quem pode resolver, mande chuva para que possa resolver essa situação. Mas a gente tem esperança que no futuro, né, essas obras cheguem aí e que a gente tenha água no Nordeste para que a gente possa produzir e sobreviver. A gente fala muito aqui também nessa questão da transposição, como você bem disse, e nós temos aqui, no Congo, aqui, 24 quilômetros de distância de Jataúba, não é? A gente está sentindo o cheiro da água e não está usando essa água. É bem complicado isso, não é, César? Com certeza, é onde a gente vê, eu sempre comparo assim, no Nordeste, os estados nossos vizinhos. Se você for para Paraíba, você vê que as obras hídricas lá foram muito maiores. Se você chegar em qualquer cidadezinha da Paraíba, tem uma grande barragem construída, né? Você vê que os políticos da Paraíba forçaram logo essa água chegar lá, e os de Pernambuco, infelizmente, principalmente a nossa região agreste aqui, né, que é uma região que está de transição de sertão para a zona da mata, mas talvez seja a região que mais sofre com seca, né? O sertanejo, ele se prepara porque ele sabe que aquela seca dele é constante, e muitas vezes o pessoal do Agreste, né, a gente fica na esperança que a chuva que venha para a zona da mata chegue para o Agreste, e quando não chega, a tragédia é muito grande, porque a gente não tem reservatório, a gente não tem um Rio São Francisco, né, a gente não tem as grandes barragens. A maior barragem que foi feita aqui, que foi Jucazinho, ela atendia mais, acho que uns 18 municípios, então ela não foi suficiente para aguentar uma seca, e isso aí causou danos e vem causando danos tanto à agricultura familiar como à economia da região, né? E a gente espera que essas políticas cheguem aí para que o agricultor e o cidadão do Agreste tenha dias melhores. E água é vida, né? A gente precisa preservar, ter um consumo racional, né, sem estragar a água, para que a gente possa garantir, tanto para a nossa geração como para a geração futura, a água que sem água a gente não consegue sobreviver. Muito obrigado, César. Você, quando eu falo com você, eu sempre aprendo alguma coisa e você didaticamente faz suas explanações. Então, muito obrigado pela entrevista e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado a você, Jário, e eu acompanho seu trabalho. É um trabalho importante, né? Um trabalho de comunicação que leva fatos, levam informações para que o povo seja mais politizado, para que as pessoas tenham realmente acesso a importantes notícias que possam fazer com que as pessoas pensem mais, né? Vejam mais e melhorem os seus conhecimentos. Muito obrigado. Falei aqui com Júlio César, reportagem